Ter sucesso é ridiculamente fácil. O problema é que as pessoas negligenciam o óbvio. Uma bela frase que li recentemente dizia: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Isso significa ter uma visão, mesmo que essa visão esteja no ar ou no céu. Portanto, construa uma base sobre seus sonhos. Quando você vê homens e mulheres que saem da pobreza e obscuridade para a fama e o renome, inevitavelmente vê alguém que tinha uma visão do que poderiam ser, ter e fazer, que ia muito além do que eram. Cada um de nós teve uma experiência assim quando éramos pequenos. Tínhamos uma visão de crescer, ter nossas próprias identidades. À medida que envelhecemos, sonhamos em ter nossas próprias casas e famílias. À medida que amadurecemos, sonhamos em viajar e visitar a Europa. E realizamos todos esses sonhos. A coisa maravilhosa é que tendemos a alcançar nossos objetivos. Mas o problema é que muitas vezes estabelecemos metas tão baixas que, mesmo quando as alcançamos, elas não nos entusiasmam. Portanto, sonhe grande se quiser e concentre-se nos resultados, não nas atividades. Essa é a chave. Se você deseja ter acesso ao nosso conteúdo premium, clique no primeiro link da descrição. Esteja claro sobre os resultados que você está tentando alcançar. Essa é uma das chaves para a máxima performance. Aliás, todas as realizações máximas estão focadas em resultados. Os perdedores ou os que ficam para trás costumam se concentrar nas atividades, trabalhando muito, às vezes de maneira frenética, e até mais horas do que você. Mas eles perdem de vista os resultados. Como disse Ben Trigo, o pensador estratégico, a pior coisa do mundo, é fazer com muita eficiência algo que nem precisava ser feito. Muitos de nós trabalham incansavelmente para realizar algo que, na realidade, não precisa ser feito de forma alguma. Qualquer pessoa que já teve funcionários dirá que todos os dias vê seus funcionários trabalhando com muita dedicação em algo que é completamente irrelevante para o sucesso do negócio. Portanto, concentre-se nos resultados. Aqui está uma pergunta importante para você fazer em sua vida profissional. Acredito que seja uma das perguntas mais importantes. Vou te dar duas delas. A primeira é: quais resultados são esperados de mim? Não se trata de quais atividades você deve realizar, mas sim de quais resultados ou entregas você deve produzir em seu trabalho. A segunda pergunta que você pode fazer é: por que estou sendo pago? Por que estou recebendo um pagamento? Quais resultados são esperados de nós em vendas? Os resultados esperados de nós em vendas são as vendas. E a única vez em que estamos verdadeiramente trabalhando é quando estamos realizando algo que contribui diretamente para esse resultado, concorda? Mas é claro, por que realizamos outras atividades? Cheguei à conclusão de que fazemos outras coisas porque são divertidas e fáceis, em vez de serem difíceis e necessárias. Acredito que o motivo principal pelo qual as pessoas fracassam na vida, se eu puder transmitir isso, apesar de não ter sido mencionado antes, é devido ao fator da conveniência que sempre seguimos. Optamos pela rota mais rápida e mais fácil para obter o que desejamos. No entanto, a rota mais rápida e mais fácil na vida geralmente leva ao fracasso. É como adiar o pagamento de uma dívida a longo prazo. Fazemos o que é divertido e fácil hoje em vez do que é difícil e necessário. Posteriormente, somos forçados a fazer o que é difícil e necessário, mas muitas vezes é tarde demais. Você descobrirá que a chave está em ter a vontade e a capacidade de se disciplinar. Disciplinar-se para ter clareza sobre o que você deseja, onde está indo e quais resultados espera alcançar. Em seguida, trabalhar de forma consistente em direção a esses resultados. A capacidade de se disciplinar é fundamental. É absolutamente crucial para o sucesso. Não se pode conceber uma pessoa sendo bem-sucedida que não tenha a capacidade de disciplinar-se para fazer o que é difícil e necessário, em vez do que é divertido e fácil. Isso é particularmente relevante quando se trata de gerenciar o seu tempo e determinar o que deve ser feito diariamente. Deve-se concentrar nos resultados, não nas atividades. Agora, permita-me apresentar um método que me ajudou muito. Escreva seus objetivos. Todos os objetivos precisam ser registrados, sem exceção. Se você não tiver seus objetivos por escrito, então eles não são verdadeiros objetivos. São apenas desejos. E como dizem,
Um desejo é apenas um objetivo sem energia por trás dele. Portanto, tenha seus objetivos por escrito. Escreva-os de forma muito específica e clara. Depois, todas as manhãs, escreva seus objetivos na primeira pessoa, como se eles já existissem. Escrever seus objetivos toda manhã deve levar cerca de 2 a 4 minutos, talvez até 5 minutos, mas é possível resumi-los em um único parágrafo. Por exemplo, se seu objetivo for ganhar $50 mil por ano, escreva todas as manhãs: eu ganho $50 mil por ano. Se você deseja se destacar no setor imobiliário, escreva: eu sou um excelente corretor no meu ramo. Se o seu objetivo for pescar um certo número de libras, ou se você quiser viver um determinado estilo de vida, escreva seus objetivos na primeira pessoa, como se eles já existissem hoje. Além disso, todas as noites, reserve cerca de 5 a 10 minutos antes de assistir televisão. Antes de ligar a TV, diga a si mesmo: espera um segundo, preciso revisar meu progresso. Sente-se e revise o que você realizou ao longo do dia. Pergunte a si mesmo: o que fiz corretamente hoje? O que fiz de certo que me aproximou dos meus objetivos? E a segunda pergunta a se fazer é: o que eu faria de forma diferente se pudesse refazer o dia de hoje? Esses 4 passos, escrever e reescrever seus objetivos todas as manhãs, revisá-los à noite e fazer essas 2 perguntas, são essenciais para alcançar o sucesso. O que fiz corretamente hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que faria de forma diferente se pudesse refazer o dia de hoje? Se você se fizer essas 2 perguntas nos próximos 30 dias, alcançará mais do que conseguiu nos últimos 6 meses. Este é o método mais incrível que já encontrei e aprendi há alguns anos. Reescrever seus objetivos todas as manhãs é uma prática fundamental. O único problema com os objetivos é que geralmente não temos o suficiente deles. Você pode ter o que desejar, desde que consiga mantê-lo em mente e esteja disposto a pagar o preço para alcançá-lo. Tudo o que você tem total clareza e vontade de conquistar, você pode alcançar. Portanto, a clareza é a chave. Esteja claro sobre o que deseja, o que precisa fazer para alcançá-lo e mantenha uma visão nítida. Comunique-se com clareza, haja com clareza, caminhe com clareza. E em relação à clareza, lembre-se de que ser direto e preciso é fundamental para o sucesso. Muitas vezes as pessoas evitam ser diretas por medo de ofender os outros. Um estudo interessante realizado no ano passado questionou um grande número de executivos, tanto homens quanto mulheres, sobre como comunicariam más notícias a alguém em relação à sua carreira, sabendo que isso afetaria suas vidas. Como você abordaria a situação para comunicar as notícias de maneira eficaz? E cada pessoa descreveu a estratégia que adotaria. Começariam por escolher o momento apropriado, começando com uma conversa sobre tópicos em comum. Fechariam a porta e manteriam o ambiente calmo. Traçariam um caminho claro sobre como abordar o assunto. Em seguida, inverteriam a pergunta e perguntariam: como você gostaria de receber essa informação? Cada um deles afirmou: gostaria de ser informado de maneira direta. Prefiro que alguém me diga a verdade sobre as notícias. Isso demonstra que todos desejamos ser tratados de forma direta, porque sabemos que somos capazes de lidar com a realidade. No entanto, muitas vezes, tendemos a acreditar que os outros são mais frágeis e sensíveis. Portanto, acabamos evitando compartilhar as notícias de forma direta, o que pode resultar em problemas maiores do que o necessário. A lição aqui é ser direto e claro em sua comunicação. Seja claro em suas ações. Deixe as pessoas saberem exatamente onde você está e o que você está dizendo. Isso é fundamental. Essas qualidades e hábitos, bem como todos os padrões de excelência, precisam ser aprendidos por meio da prática. Eu examinei esse conceito de excelência e percebi algo que até então não havia notado. É como se algo tivesse surgido à tona em minha mente. Observei que todos os homens e mulheres bem-sucedidos que estudei tinham algo em comum. Em qualquer campo, percebi que aqueles que alcançaram o sucesso fizeram isso após assumirem um compromisso de se tornarem excelentes nesse campo. Ao observar, comparar e conversar com diversas pessoas, inclusive milhares delas, mês após mês, cheguei à conclusão de que nunca encontrei uma pessoa bem-sucedida que não fosse excelente no que fazia. A competência
e o compromisso de se tornar excelente em seu campo de atuação são requisitos essenciais para o sucesso. Em nossa sociedade competitiva, se você não for bom no que faz, suas chances de sucesso são praticamente nulas, a menos que ganhe na loteria. O sucesso é previsível quando você se compromete a se tornar excelente. Isso desencadeia uma série de mudanças em sua mentalidade e afeta profundamente sua abordagem. É importante notar que apenas os 5% ou 10% que estão no topo são verdadeiramente excelentes. Talvez você já tenha ouvido falar da regra 80-20, o princípio de Pareto, que afirma que os 20% no topo de uma área de negócios realizam 80% das vendas, enquanto os 80% restantes contribuem com apenas 20% das vendas. Qual é a diferença? O diferencial reside nesse ratio, ou seja, a diferença entre eles. O que isso significa é que as pessoas no topo 20% estão ganhando 16 vezes mais do que a renda média das pessoas no grupo dos 80% inferiores. Mas será que isso significa que as pessoas no topo 20% são 16 vezes melhores que as do grupo dos 80%? Será que possuem 16 vezes mais experiência? Será que trabalham 16 vezes mais horas? Eles têm 16 vezes mais anos de educação? São 16 vezes mais talentosos? São 16 vezes melhores em qualquer aspecto? No entanto, 20% dessas pessoas estão ganhando 16 vezes mais do que a renda média das outras. A empresa de seguros Prudential realizou um estudo há alguns anos, no qual analisaram milhares de agentes que trabalham em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Eles coletaram dados sobre seus rendimentos e a regra 80-20 se confirmou novamente. O estudo revelou que 20% das pessoas envolvidas em vendas estavam gerando 80% dos negócios. Os dados estavam todos registrados nos computadores da empresa. Eles repetiram a análise e se questionaram: qual é a renda média dos 20% no topo 20%, em comparação com os 80% no restante? Agora, para aqueles que gostam de matemática, isso se mantém até os 4% no topo. Qual era a renda média desse grupo? Eles descobriram que os 4% no topo estavam ganhando, em média, 32 vezes mais do que a renda média das pessoas no grupo dos 80%. Então, realizaram a análise novamente e constataram que os 20% no topo dos 20%, ou seja, o seleto grupo dos 0,8% mais bem-sucedidos, estavam ganhando, em média, 54 vezes a renda média das pessoas no grupo dos 80%. O que eles observaram é que, em cada estado e em cada cidade grande onde havia uma equipe de agentes de vendas trabalhando, havia um agente que vendia o mesmo produto pelo mesmo preço para a mesma clientela, em condições de competição idênticas, enfrentando as mesmas dificuldades econômicas. No entanto, esse agente estava ganhando 50 vezes mais do que a renda média dos outros agentes da equipe. Isso é surpreendente, não é? Uma das conclusões desse estudo foi que a chave para esse sucesso estava no compromisso de cada um desses agentes em se tornar excelente desde o início de suas carreiras. Eles não simplesmente decidiram ingressar na profissão e ganhar um salário. Em vez disso, comprometeram-se a se tornarem os melhores. É necessário se comprometer com a excelência, comprometer-se a ser o melhor. O aspecto incrível da excelência é que se trata de uma jornada contínua, não de um destino final. A jornada para a excelência nunca termina, e a complacência e a satisfação são inimigas mortais desse processo. No entanto, assim que você se compromete a ser excelente, o mundo se abre para você. Um ponto de extrema importância na busca pela excelência é simples: faça o seu melhor a cada momento e busque sempre fazer ainda melhor. Lembre-se, frequentemente são os últimos 5% ou 10% de esforço em qualquer tarefa ou projeto que fazem toda a diferença. O que costuma acontecer é que, quando chegamos a 90% da conclusão, começamos a nos apressar, a deixar a tarefa de lado, a buscar desculpas e a escolher o caminho mais fácil e divertido em vez do árduo e necessário. No entanto, se você está comprometido em fazer algo, a única maneira de encontrar verdadeira satisfação é fazê-lo bem. Quando realizamos algo de forma excelente, isso nos proporciona autoconfiança e orgulho, e nos sentimos como vencedores. Por outro lado, quando fazemos as coisas de maneira medíocre, não nos traz satisfação alguma.
Você não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente em um piscar de olhos. O que importa é fazer pequenas diferenças nas áreas críticas que realmente contam. Você pode alcançar isso simplesmente fazendo da excelência um objetivo, tornando-a parte de sua jornada e trabalhando nesse sentido. Quanto mais você se empenha, mais você melhora. E mais você trabalha, melhor você fica. Em nossa sociedade há muita controvérsia sobre por que alguém deveria se esforçar tanto no trabalho. A verdade é que menos de 5% da população realmente atinge o sucesso na vida. Se considerarmos 100 pessoas trabalhando hoje, apenas uma delas se tornará rica ao se aposentar, 4 alcançarão independência financeira, 15 terão uma vida confortável e 80% estarão em dificuldades financeiras, dependentes de assistência e pensões. Apenas 1 ou 2% de pessoas em cada geração realmente conseguem. Em todos os estudos, essas são as pessoas que trabalham incansavelmente e de forma dedicada. E se você acha que é difícil alcançar o sucesso, experimente a dificuldade de ser um fracasso. Tente chegar ao final da estrada sem dinheiro, dependendo de pensões, e você perceberá que não sabe o que é realmente difícil até viver dessa maneira. No entanto, se você se esforçar, saiba que o milionário médio nos Estados Unidos trabalha cerca de 12 a 13 horas por dia, o que equivale a cerca de 60 a 65 horas por semana. Aqui está um fato importante sobre o trabalho árduo. Em nossa sociedade, trabalhar apenas 8 horas por dia é o suficiente para sobreviver. Tudo o que você faz além disso é para buscar o sucesso. Se você está limitando seu esforço a apenas 8 horas por dia, é melhor estar preparado para uma vida de mera sobrevivência ou depender de alguém que cuide de você. Porque, em uma sociedade tão competitiva como a nossa, alguém está disposto a trabalhar 9 horas e eles têm uma vantagem. Alguém está disposto a trabalhar 10 horas e eles têm uma vantagem ainda maior. Cada hora que você investe além das 8 horas diárias é um investimento em seu futuro e sucesso. Seja estudando, lendo ou trabalhando, se você dedicar mais tempo, isso valerá a pena e dará resultados notáveis. É como plantar uma semente no solo. Quando você planta uma semente, a planta que brota não é apenas uma semente, são centenas de sementes. Você cria uma colheita abundante, mas para isso deve plantar a semente no solo primeiro. O mercado recompensa somente reações excelentes com excelente performance e paga reações aversas por desempenhos abaixo do padrão. Ele paga ainda menos por desempenhos considerados abaixo da média. Converso com homens e mulheres em toda a América que se sentem desencantados, tristes e infelizes em seus empregos. E você sabe por quê? É porque não são proficientes no que fazem. Deixe-me destacar alguns pontos essenciais. Primeiro, você nunca experimentará uma sensação de autoconfiança e autoestima real até perceber que é bom no que faz. Em segundo lugar, se você não ama o seu trabalho o suficiente para se esforçar para ser o melhor, é melhor sair dele. Ficar em um emprego que você não ama é o caminho certo para o fracasso, insatisfação, frustração e infelicidade na vida. Desenvolver um senso de urgência é crucial. Apenas 2% da população possuem essa qualidade. Ter um senso de urgência significa agir rapidamente, com viés para a ação. Imagine que você tem uma empresa com 2 funcionários, ambos competentes. No entanto, apenas um deles tem um senso de urgência e realiza as tarefas rapidamente. Sempre que lhe dão uma tarefa, ele pega e age imediatamente, como um jogador de futebol que recupera uma bola solta e corre em direção à zona de gol. O outro funcionário lida com a tarefa após o almoço, talvez no próximo domingo, sem pressa, sem tempo específico. A semana passa e na terça-feira à tarde ele finalmente começa. Agora, qual dos 2 funcionários você daria mais responsabilidades? Qual deles você promoveria? Qual de vocês gastaria dinheiro para treinar alguém? Qual de vocês enviaria alguém para lugares onde precisasse de ajuda? A resposta é sempre a mesma: a pessoa com um senso de urgência. A organização Gallup, que recentemente lançou um livro incrível chamado A Grande História do Sucesso Americano, analisou 1.500 pessoas de destaque nos Estados Unidos, alguns dos mais respeitados homens e mulheres do país. Eles perguntaram a essas pessoas qual era, na opinião delas, a maior qualidade para o sucesso. E quase unanimemente,
concordaram que era o bom senso, o simples e valioso bom senso. Como meu amigo Charlie Jarvis costuma dizer, a pessoa comum tem uma abundância de bom senso porque ainda não o usou. A boa notícia é que você pode treinar sua mente para adquirir bom senso. É possível treinar sua mente para pensar antes de agir, e na minha experiência, a ação sem pensar é a causa de muitos fracassos. O bom senso advém de levar um tempo para refletir antes de tomar uma decisão ou agir. É importante ouvir sua intuição, que é um dos melhores guias que você pode ter. E acredite, todos nós possuímos um sentido intuitivo que, quando consultado, frequentemente oferece a resposta certa para cada um de nós. Estudos mostram que, quando testam a intuição das mulheres, essa intuição é algo que já é reconhecido por todos. Muitos já ouviram falar da intuição feminina, pois as mulheres têm uma habilidade notável nesse sentido. Porém, todos nós, homens e mulheres, temos essa capacidade intuitiva em nosso interior, sempre pronta para nos guiar na direção certa. Há uma percepção de que, ao realizar testes com homens e mulheres e pedir que eles respondam com base em sua intuição, a intuição dos homens é tão precisa quanto a intuição das mulheres. A diferença notável está no fato de que, na vida real, as mulheres costumam usar sua intuição de maneira mais inteligente do que os homens. Elas têm a sabedoria de escutar sua intuição, o que as torna mais astutas do que os homens nesse aspecto. Por outro lado, os homens frequentemente ignoram sua intuição, pois tentam atingir seus objetivos da maneira mais rápida e fácil, mesmo quando sua intuição os aconselha a não fazer isso. A intuição é como um computador interno que analisa sua experiência, conhecimento de vida e tudo o que acontece ao seu redor, oferecendo a resposta mais precisa para você. Portanto, é crucial ouvir sua intuição e aprender com suas respostas. Uma das características distintivas das pessoas de alto desempenho é que sempre que enfrentam um problema ou dificuldade, eles se sentam para analisar e aprender o máximo possível da situação. Eles tentam extrair princípios gerais de cada obstáculo, questionando qual é a valiosa lição que podem aprender. Então, ao olhar para as experiências mais desafiadoras que você enfrenta, pergunte a si mesmo: qual é a lição mais valiosa que posso aprender dessa experiência? E acredite, se você procurar atentamente, encontrará essa lição. Como está escrito na Bíblia, busque e encontrará. Não busque ocasionalmente e talvez encontre algo. Se você buscar a lição valiosa, ou a semente de um valor igual ou maior em cada dificuldade, certamente a encontrará.